Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Está ouvindo bem aí atrás? Tá? Qualquer coisa vocês fazem assim, a gente aumenta um pouquinho o tom de voz. Primeiro agradecer, viu, gente, o convite, né? A lembrança do nosso nome, porque quando a gente tem a oportunidade de compartilhar essa doutrina tão bonita que tanto nos consola e tanto nos auxilia, para a gente é muito positivo, né? Visto que ainda carregamos as nossas mazelas, as nossas lutas, e quando encontramos nos textos ofertados os recursos, implementa em nós aí expectativa de mudança e de melhoria. Nós estamos aí numa terça especial, né? Onde os capítulos do livro Jesus no Lar está sendo trazido para que possamos olhar para eles de forma mais profunda. A nossa tônica, geralmente, é em torno do Evangelho do Mestre. Né? Nós olhamos para um texto da doutrina espírita, venha de onde vier, né? E nós percebemos a espiritualidade tentando levar para a humanidade os recursos que são de ordem crística, facilitando o nosso entendimento, às vezes seguindo a moda de Jesus, contando parábolas, histórias. E Neio Lúcio ele vem fazendo essa dinâmica, aqui no caso dessa obra tão bonita, aonde percebemos o mestre ali, naquilo que chamam nos primeiros cultos no lar que existiu na face da terra, que é na casa de Simão Pedro, aonde Jesus, com os seus discípulos e amigos, tinha a oportunidade de compartilhar essas histórias, e certamente histórias essas bafejadas pelos conceitos que são de ordem crística. E isso é muito importante para a gente perceber, e muito sério, porque nós estamos lidando com uma mente que ela está muito à nossa frente. Ela veio aqui há 2 milênios atrás, encarna entre nós, mas quando ela traz os seus ensinamentos, é como se falasse das possibilidades do futuro. Então é alguém que já estava anos-luz espiritualmente à nossa frente. Nós estamos lidando, segundo a doutrina espírita, com alguém que é considerado para nós o nosso guia, nosso modelo, nosso norte. Então, vale a gente imaginar que todas as suas palavras, elas são repletas de vida e vida com abundância. E muitas vezes nós buscamos, na vida que conhecemos, os movimentos que possam nos fazer feliz ou que possam nos trazer para uma convicção de que a vida vale a pena, e esquecemos muitas vezes de olhar para esses textos, para esse evangelho, que nada mais é do que o repositório de nova vida para cada um de nós. Muitas vezes ficamos presos aos aspectos da lei que nos são naturais e importantes, ofertados lá pelo legislador Moisés, né? E a gente gosta de lembrar que dos 10 mandamentos, por exemplo, 7 deles vêm com a palavra não na frente, não é? Então a gente nota que é para um povo que precisava de um processo coercitivo e educacional, aonde precisaríamos nos educar. Não matarás, não faça isso, não faça aquilo. 3 te convidando a uma ascensão, que amar a Deus, guardar o dia de sábado e honrar pai e mãe. Todos os outros ali num processo de conduta. Estamos dizendo isso porque esse mestre, que aqui vai traçar esses passos aqui narrados por Neio Lúcio, ele vai de forma sutil, nos seus movimentos, trazer algo que é inovador, que não destrói essa lei, tão importante para nós, mas que ao mesmo tempo vai sublimá-la. Nas entrelinhas, trazer detalhes que vão fazer diferença na nossa caminhada, quando, na dúvida de como agirmos, questionarmos intimamente o que Jesus faria aqui no nosso local, na nossa posição. E hoje a doutrina espírita, nos ofertando possibilidades de entendimento, de espiritualização, nos convida, nesse que nós vamos chamar de cristianismo redivivo na atualidade, a olhar para aqueles textos, através da literatura que a espiritualidade continua mandando, né, para que possamos enxergar ali o espírito da letra,
tão importante para essa renovação. Então, quando a gente pega esse evangelho e olha ele de forma muito rasa, muito horizontal, a gente perde a oportunidade desse aprofundamento. Então, quando a espiritualidade fala desses textos, ela traz detalhes sutis, nos convidando a esse esforço. Vocês topam? Topam? Eu vou ler o texto, vamos dando aqui depois, voltar em alguns pontos para trabalhar alguns aspectos com a ajuda de vocês, tá? E quando você fala de evangelho na casa espírita, você fala da potencialidade dessa troca, né? Se a gente vai trazer algumas opiniões aqui, a gente vai se embasar numa epístola do evangelho que diz que primeiramente sabeis isso, que nenhuma das escrituras é de particular interpretação. Então eu colaboro com um ponto de vista, com uma opinião simplesmente, e vocês trazem as suas. Podem discordar, duvidar, acrescentar, não tem problema nenhum. Essa é a grande vantagem do estudo do Evangelho na casa espírita. Tá? Essa lição de número 5, o servo inconstante, que nos lembra serviço, né? Diz assim: à frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Olha que interessante essa primeira expressão. Se formos tirar o espírito da letra aqui, a gente já nota que esse guia e modelo para nós, ele não agiria na vida de forma a não ser simples. Tá? Jesus ele traz ensinamentos no seu evangelho que mostra para cada um de nós a quantos ele veio. Tem uma oração que Jesus faz, que a gente acha muito interessante, e que ele diz da possibilidade, da envergadura espiritual dele, mas também da postura comportamental. Olha que interessante quando ele diz lá assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pequenino é o quê, família? Estou perguntando para os encarnados, gente. Pequenino é o quê? Menor? Será? Hã? Ignorante só? Será? Vamos tirar o espírito da letra. Graças te dou, ó Pai, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Pai não revela nada sábio e entendido, mas somente a pequenino. Humildes, simples, né? Olha, à frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Não é legal isso? Isso é muito importante. Essa primeira expressão que Ney Luz coloca aqui mostra que é uma dinâmica do nosso mestre para com toda a humanidade. Você podia reunir vários reis, colocar na frente dele, ele iria narrar com simplicidade para todos eles. Embora é um companheiro espiritual de uma envergadura tamanha, que segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que ali estava a luz verdadeira, o mundo foi feito por ele. Jesus participa da formação planetária 4,5 bilhões de anos atrás. Já era arquiteto sideral. Vocês têm noção do que é isso espiritualmente? É algo muito surreal para nós. Alguém aqui já construiu uma casa? Já bateu laje? Já bateu laje? Já? Todo mundo aqui acho que já pegou lá no tijolo, já tentou construir alguma coisinha. Imagina o que é você pegar um orbe da dimensão do nosso planeta, que é considerado de uma dimensão razoável, para construir. Emmanuel vai falar no livro Ao Caminho da Luz, capítulo 1, que Jesus, com uma pleiade de espíritos responsáveis pelo sistema solar, vai extrair do Sol os elementos necessários para a confecção da Terra. 4,5 bilhões de anos. Então nós estamos lidando com alguém que é sábio e entendido. Será que Jesus é sábio e entendido? Na nossa visão ele é. Mas ele se comporta como sábio e entendido? Provavelmente não. Porque olha o que ele diz depois dessa oração, ou na continuidade dessa oração. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. É uma dinâmica universal. Que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, aos simples, aos humildes.
Sim, Pai, porque a ti te aprouve. Aí vai falar dele Jesus. Todas as coisas eu recebi de meu Pai. E ninguém conhece um filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então nós estamos lidando com alguém que recebe todas as coisas do Pai. O Pai oculta aos sábios entendidos, revela só aos pequeninos. Se Jesus recebe todas as coisas do Pai, ele as recebe como um pequenino, como um simples, como um humilde. Perceberam? Essa é uma dinâmica que nós temos que começar a adotar. E aqui ele vai estar à frente de todos os presentes. O mestre narrou com simplicidade. Não haveria de ser diferente. Tranquilo? Podemos continuar? Estou chateando vocês? Não? Está tranquilo? Então vamos lá. Contar uma história como lhe era comum à época, né? As suas parábolas. Elas têm a capacidade de trazer um cunho moral embutido ali, né? Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonando-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sobre a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou, triste, e indagou: amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudestes esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho,
O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugistes a pequenos serviços do mundo sobre a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? O trabalhador inconstante passou as consequências da sua queda impensado. O trabalhador inconstante passou às consequências de sua queda impensada. Fez Jesus uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza e inspirando-se na madeira bruta o contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Meio Lúcius. Missão simples, né, gente? Facinho, né? Quem aqui já trabalhou com aquele chefe, né? Com aquele colega, com aquele governante, né? Falta da paciência, às vezes a própria ignorância, não é? E todos nós, quando ouvimos esse servo aqui inconstante narrar, muitos de nós intimamente pensamos assim, não está errado de todo não, né? É algo que a gente tem que raciocinar. Mas eu vou trazer à mente de vocês aqui alguns pontos agora, aonde Jesus, no próprio Evangelho, vem buscando nos favorecer, né? Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Olha que interessante isso. Qual de nós tem o desejo de viver em nosso lar? Quem quer desencarnar aqui, quer ir para nosso lar? Levanta a mão, por favor, gente. Vocês querem? O que será que nosso lar, escrito no século passado, há décadas e décadas atrás, e olha que as coisas lá certamente evoluíram, fala para nós, por exemplo, sobre o processo de alimentação? Né? Só água? Diz que muitos lá vivem da luz, né? Olha assim, respiram, né? Eu tenho um irmão que ele fala assim, que ele não quer ir para nosso lar. Depois de muito raciocinar, ele falou assim, não quero não. Deus me deu dente para mastigar, esse negócio de caldo reconfortante, que é o que é ofertado lá para aquele pessoal que está lá numa situação bem rasteira, bem complicada, porque o caldo reconfortante é para essa turma, né, que precisa de lembrar da alimentação aqui do plano físico, né? E ele fala, Deus me deu dente, não é possível, eu gosto mais de comer, eu gosto mais, né? E aí a gente de cara já olha para o Evangelho de Jesus e pensa se nós estamos nos capacitando para esse domínio. Quando você vai no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, você vai ter uma citação muito interessante desse processo de transformação que todos nós vamos ter que implementar mais cedo ou mais tarde, nesse planeta ou em outro, que é um processo de transformação de autogoverno. É um autogoverno. Cristo significa ungido, ungido eram os reis para governar, beleza? Então vamos imaginar que Jesus, quando questiona dos discípulos, no livro de Mateus, capítulo 16, quem dizem os homens ser o filho do homem? O que eles falam de mim? É um título que Jesus aceitava, né? Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então,
Filho do homem, que é o nosso futuro como homens e mulheres comuns que somos, esse Filho do homem é igual a Cristo. Cristo significa ungido, ungido é nos reis para governar. Então é alguém que já governa e não é mais governado. Tá? É alguém que é transformado em rei e sacerdote. É um processo de transformação, tanto em nível mental, rei, mas também sacerdote, que lembra o coração. Isso está lá em Apocalipse 1:6, que diz que ele, né, nos fez, ou seja, esse Filho do homem, esse nosso mestre, esse guia e modelo nos transforma, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Olha que texto interessante. Como é que Jesus nos transforma em reis para governar alguém, gente? Para governar uma sociedade, o bairro, a nossa cidade ou estado? Para governar quem, gente? Nós mesmos. Para governar nós mesmos. E não mais ser governado. Então, quando a gente fala dessa questão aí, de ter esse desejo, como o companheiro teve aqui, de viver com os anjos, é um processo de transformação que tem que ser efetivado aqui, nas linhas físicas, para que possa refletir lá. Mas se eu não me disciplino aqui, como é que eu vou chegar numa cidade, como o nosso lar, que dizem os entendidos, está bem próxima da nossa condição, porque está fincada no umbral, tranquilo? Fincada no umbral, onde muitos dos seus habitantes ainda trazem os trejeitos, as lutas, os desafios em níveis íntimos. Como querer viver em esferas que mais parecem um mundo ditoso ou um mundo feliz, como a doutrina espírita propõe? Então é um processo educacional. E nos fez reis e sacerdotes. Reis para governar a nós mesmos e não mais ser governado. Eu não posso passar diante daquela mesa de almoço de domingo da família, e cada um leva um prato, e tem aquele monte de sobremesa, aquela loucura, né? E não estou falando que é ruim não, tá, gente? E aquilo me governar. Quando você passa diante daquela mesa de Natal, de fim de ano da família, ou de ano novo, aquela mesa te governa ou você já governa aquela mesa? Ela te governa ainda? Perceberam, gente? Nós temos que começar a ter um domínio sobre essas questões. Nós estamos aqui falando de aspectos em nós que são mais baixos, nós estamos falando aqui da alimentação. Não chegamos ainda na condição mental, e nem nos nossos sentimentos e nas nossas percepções de profundidade. Então, nesse processo de nos fez reis e sacerdotes, é uma transformação dupla. Para quem que ele nos faz reis e sacerdotes? Para Deus e seu Pai. É Deus, é Pai de Jesus, é nosso Pai também. E nos fez reis e sacerdotes, dois movimentos, para Deus e seu Pai. Pai não lembra sentimento? Olha, nossa transformação enquanto reis e sacerdotes, coração, é para o Deus que governa, mas também para esse sacerdote que nos convida a uma vida de sentimento diferente. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. É uma transformação que não é fácil. Mas aqui, o texto, olha que interessante. Vamos ler de novo. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Sabe o que eu lembro aqui? Olha que interessante. João 13:36. Tem uma passagem lá muito legal, que é Jesus dizendo assim para os discípulos. Ele vai falar assim, olha, chama eles de filhinhos, tá? Filhinhos. Como eu tinha dito para os judeus, isso também tem um significado, cada termo no evangelho tem um significado interessante. Como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu tinha dito para os judeus, para onde eu vou, vocês não podem agora seguir-me, mas depois me seguirás.
E ele dá um mandamento novo. Aí eu pergunto para vocês aqui participando conosco. Qual é o novo mandamento de Jesus? Amar uns aos outros. Amar ao próximo? Amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento que todo bom judeu conhecia. Todo bom judeu sabia. O doutor da lei pergunta isso para Jesus. Jesus fala com ele: que diz a lei, como lês? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Jesus fala com ele assim: muito bem, faz isso aí e viverás. Ele sabia. O novo mandamento que Jesus dá, o companheiro falou aqui: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ponto e vírgula. Você tem que dar um tempo bom. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, e uns aos outros vos ameis. Olha como é que é para a gente amar a gente. Como Jesus nos amou. Vocês sabem amar desse jeito? Vocês já conseguem? Do jeito que Ele nos ama? Não é novo? É muito novo. Isso é algo que nós temos que aprender a fazer. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando você fala de viver com os anjos, é mais ou menos igual essa passagem lá de João, né? Para onde eu vou, discípulos? Já tinha dito para o judeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Mas depois vocês vão me seguir. Novo mandamento eu entrego para vocês: que vocês vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Beleza? Beleza. Pedro, em vez de chegar e falar assim: então tá, para mim te seguir, eu tenho que primeiro aprender o quê? A amar uns aos outros do jeito que o Senhor me amou, para depois eu conseguir seguir o Senhor. Para onde o Senhor está indo aí? Para onde o Senhor está indo? A gente não pode ir agora. Para onde será que Jesus foi, gente? Vocês acham que é um lugar ruim ou um lugar bom? Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas depois vocês vão me seguir. Tranquilo? Pedro, vocês acham que prestou atenção no mandamento que Jesus falou? Entrou aqui, saiu aqui, porque ele virou no versículo seguinte e fala assim: mas peraí, Senhor, por que eu não posso seguir agora? Eu por ti daria minha vida. Jesus, tipo isso, Jesus fala assim: você daria sua vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. E quando eu te peço para amar um ao outro como eu estou amando, eu não queria te deixar triste não, Pedro, mas lá nesse caso que eu estou dizendo que você vai me negar aí, antes disso você vai até me defender, mas você vai sacar dessa espada e vai cortar a orelha do mal. Violência. Você ainda vai me dar trabalho, que eu vou ter que colar a orelha dele no lugar. Perceberam? Para onde eu vou, eu preciso que vocês aprendam a se amar. Não amar do jeito que vocês estão acostumados a amar, mas da forma com que eu venho amando vocês. É diferente. É interessante também essa colocação. O mistério da nossa análise, principalmente na qualidade, que como o próprio muitos dirão, Sermão profético. Ele deixa uma chave. Sim. Nesse mandamento. Somente assim, vós podereis ser reconhecidos como os meus verdadeiros. Sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa que a gente estará também refletir, porque o texto de Jesus é isso. A pessoa, ela está, como se diz, embriagada com a revelação. E ela quer abraçar essa revelação, mas ela vai exigir o que o mestre colocou nas primeiras dificuldades apresentadas. Ele não dá conta. E será que isso vem acontecendo conosco? Será que isso vem acontecendo nos nossos lares, no local de trabalho, na via pública, na sociedade, né? Como estamos caminhando com esse mestre, que é nosso guia modelo na doutrina espírita? Né? Nós estamos nos alegrando com esse noivo, diz que ele é o noivo, nós estamos, né, é uma festa, ou nós estamos entristecidos, apavorados, assustados, né? É algo que a gente tem que começar a refletir a respeito. Pede de nós uma participação, mesmo nos momentos complexos, né?
Essa é que é a ideia. Então fica aí o registro de João 13, 36, aonde nós temos que fazer essa aferição para saber se nós estamos dando conta desse processo. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Olha isso, gente. Então é botar esse novo mandamento em prática. E a vida vai te oferecer muitos momentos onde você vai poder exercitar isso aí, onde vocês menos esperam. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar. Olha isso. Vai se usar de vários amigos na vida para poder tentar auxiliar o companheiro. Amigos do poder divino, pessoas que no dia a dia trabalham em bases de alegria naquilo que fazem. Pode até ter comportamento ou ações às vezes complexas, mas repare que diante da sociedade eles até alçaram um patamar mais positivo. Olha o que o texto nos mostra. Ele demonstrava uma acentuada tendência pelo quê? Vocês se lembram? Pela escultura. Tranquilo? Ó, nós vamos ajudar ele. Ele gosta de escultura? Então nós vamos colocar diante dele N pessoas que vão poder auxiliar. Foi conduzido a colaborar com antigo mestre em mármore valioso. Antigo mestre em mármore valioso. Um antigo mestre em mármore valioso é alguém que sabe o que está fazendo? Opa, antigo? Sabe, gente, o que está fazendo? Sabe. Tem autoridade? Tem autoridade. Quem é que vai mandar nessa relação aqui? É o mestre ou o aluno que está surgindo agora? O mestre. Na pior das hipóteses, a disciplina aqui tem que gritar. A constância no ouvir, no aprender, no observar, ela tem que ser importante, né? No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de subordinar-se a um homem ríspido e intratável pela visão dele. É alguém que já tinha cultura naquele fazer, já tinha base de conhecimento, mas ele ali não deu conta. Vamos caminhar mais um pouquinho? Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sobre as diretrizes de velho escultor. Oficina consagrada. É boa ou é ruim? Boa. Um velho escultor tem experiência ou não tem? Tem. Quem está chegando tem que querer aprender ou tem que dar as regras ali? Tem que se calar ou tem que falar? Tem que se calar. Vocês perceberam como é que é sutil aqui? Esse tipo de questionamento nós temos que começar a fazer quando a vida nos convocar ao trabalho. Eu acho tão interessante isso, porque diante, às vezes, da fome ou da necessidade pessoal, a gente quer que o recurso venha, não é? A gente pede o recurso. Mas falta aquela simplicidade que a gente viu que Jesus tem, falta a humildade, né? Na multiplicação dos pães, por exemplo, qual que é a primeira providência que Jesus faz antes de multiplicar o pão? Quem se lembra? Sim. Dependendo do evangelista, vai pedir para que as pessoas se assentem no chão. A multidão se assente. Dependendo do evangelista, vai pedir para que a multidão se assente na relva. Tranquilo? Mas em todos os casos, a multidão é um personagem complexo, se assentar. O que pode representar essa multidão em nós, gente? Levanta a mão para mim para poder trazer. Multidão em mim representa o quê? Defeitos, complicações. Orgulho faz parte da multidão? Presunção, vaidade, egoísmo faz parte da multidão? Faz? Vocês conhecem alguém que tem isso, gente? Conhece? Orgulho, vaidade, presunção. Vocês têm multidão dentro de vocês? Tem? Ah, legal. Hã? Um povinho só, né? Só uma comunidade, né? Aí, vamos pensar
que Jesus, para poder ofertar o pão que alimenta, vai saciar, ele pede para que a multidão se assente sobre a rede. Não é legal o evangelho? Eu quero recurso, eu estou faminto, eu quero, né? E aí um amigo, eu peço a Deus, eu vou lá nos anjos, peço os recursos, aí me oferta uma oficina de trabalho. Vocês vão percebendo como é que é delicado isso aqui? Oferta oficina. Só que eu não peço para essa multidão se assentar, não. Eu vou com orgulho, vaidade, presunção, tudo de pé. Percebe? Aí a primeira coisa que eu pergunto quando bate lá em casa, corre lá, e Toninho está desempregado. Aí alguém bate e fala assim, ô Toninho, pintou uma vaga na empresa, vim saber se você quer. Aí você, gente, Deus ouviu minhas preces, né? É para fazer o quê? É serviços gerais, Toninho. É fazer de um tudo. Você vai aguar o jardim, você vai lavar o banheiro, você vai passar vassoura, passar pano, tirar poeira, né? Aí você vai olhar. Esqueceu de pedir a multidão para sentar, né? Naquela hora você vai falar assim, eu tenho que pensar, qual que é o salário? É muito louco. Tem vale transporte, tem plano de saúde. Está mentindo, gente? Não é assim? O recurso vem, mas esse oficineiro aqui, ele está nesse padrão. Ele está avaliando as coisas e não está conseguindo extrair daquele pão ofertado os melhores recursos. E o relógio está certo? É aquilo mesmo? Se não der tempo, né, gente? A gente volta depois, pode ser? Vamos caminhar aqui então. Vamos ver se a gente chega lá. Foi conduzida a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso, depois transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, porque quando eu falo desse não suporta, era ríspido, intratável, vocês lembram de alguém? É o vizinho? Cada um aí lembra de alguém. Meu filho, nossa, meu pai, meu vizinho, meu tio. Gente, são as ferramentas e as oficinas que o pai lhes confiou para que vocês pudessem crescer. E vocês estão debandando. Vocês estão parando até de conversar. Vocês estão bloqueando o WhatsApp, né? O Pai te oferece as possibilidades de você trabalhar em você. Humildade, simplicidade, essa possibilidade de amar em novas bases, mas porque você olhou para o Toninho, você não está entendendo, ele é cheio de defeito. É difícil demais. Aí a gente esquece até da caridade. Lembra da caridade como entendia Jesus? Lembra? Como que é a caridade como entendia Jesus, família? 886 do Livro dos Espíritos. Pergunta-se para os Espíritos como que seria essa caridade? Como Jesus entenderia? A gente acha que é transferência de cesta básica, levar o alimento, né, uma roupa. Será? Para Jesus, como que é a caridade? É o que eles chamam de BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Beleza, mas benevolência para com quem? Todos. Vamos reduzir todos, vamos colocar essa turma aqui, beleza? Eu, que estou olhando para vocês, eu tenho que ter benevolência para com todos que estão aqui. Indulgência é o quê? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Com as minhas, não falou que eu tenho que ter com as minhas, não. Tem que bater firme nas minhas, melhorar. Mas indulgência para com as imperfeições dos outros. Alguém aqui tem imperfeição, gente? Eu não estou falando de imperfeição física, não. Estou falando daquelas que ninguém está vendo aí, que você carrega aí. Quem acha que tem, levanta a mão, por favor. As duas? Pode levantar as duas. Todo mundo aqui tem imperfeição. Nós temos, então, ter indulgência para com as imperfeições dos outros.
E olha a atitude desse servo inconstante. Deus manda para ele uma oficina de trabalho em bases sutis espirituais, onde ele ia trabalhar tolerância, indulgência, perdão, e ele se conectou das possibilidades. Ele olhava a oportunidade de crescimento que o outro oferecia e simplesmente fugia dela. Será que nós, então, enquanto servos na vida, visto que Jesus quer nos convidar a algo mais, ele quer nos convidar para aquele ambiente que ele está mentalmente com muita facilidade. Ele fala com os discípulos, eu já nem vos chamo servos, eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo que eu ouvi de meu pai eu vos tenho dado a conhecer. Eu quero vos chamar amigos. Ser amigo de Jesus é lidar com esses patamares de reação aqui com tranquilidade, com serenidade, exercendo a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas quando for até necessário, se precisar perdoar. Embora o exemplo que Jesus traz sobre esse tema para nós é magnífico, porque Jesus precisa nos perdoar, gente? Precisa? O que vocês acham? Jesus fica ofendido com as nossas doideiras? Fica. Não ofende, não. Embora, no momento da crucificação, ele pede, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. São crianças espirituais. Olha que legal, ele avocar do Pai condição para o nosso crescimento. Se ele tivesse ficado ofendido naquele momento, ele falava assim, gente, olha para cá, eu perdoo vocês. Não, nem se ofendeu. Por isso ele pede para que o Pai perdoe aquelas ações que ainda são inconsequentes, que nós carregamos ainda de forma muito intensa. Como o nosso tempo não brinca, vamos continuar. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário. Olha o padrão da turma que é ofertada para ele. Empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas de estilo grego. Era alguém que sabia o que estava fazendo? Demais. Demais. Esse aqui é um que você tinha que pedir lá permissão para entrar, limpar o pé para entrar, pedir para lavar as mãos, para tocar os instrumentos. Que é alguém que trazia uma especialização, né? Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando que não lhe tolerar as exigências. Alguém que está nesse padrão, nesse patamar aqui de trabalho, vai ser exigente? O que vocês acham? Ele vai trazer um patamar de exigência interessante e importante para nós enquanto ferramenta de melhoria. Logo após, olha essa turma aqui que ele vai ofertar para ele. Entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações de arcos festivos. Experimentado. Longa data. Longa trajetória. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sobre a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante do céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias exigências à experiência terrestre por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam. Lembra aqui? Pergunta 886, caridade como entendia Jesus? Olha esses erros todos aqui à disposição de nós, né? Até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou:
Né? Aí vamos pensar o que vão nos perguntar quando a gente chegar do lado de lá. Quando a gente chegar do lado de lá, eu estava lendo essa lição aqui, eu fiquei pensando em mim, né? No quanto a fuga, os equívocos, os abandonos. Aí eu fiquei pensando assim, meu mentor espiritual, na hora que me veio, eu abri o olho no plano espiritual e falar comigo assim, que lambança, hein, Toninho? Que lambança. Primeiro que acho que a maioria de nós vai chegar lá e vai ser recebido de maca, você sabe, né? Pega ele, põe na maca, mais ou menos igual o André Luiz. Porque a nossa ilusão para a vivência aqui é muito surreal, né? A gente vive como se fosse o último dia da nossa vida imortal. A gente não acredita, a gente não tem fé nessa continuidade. É uma pressa, né? Qual de nós essa semana falou assim, nossa, eu estou sem tempo? Alguém aqui falou, gente? O tempo está tão corrido, né? Vamos pensar nisso aí. Nós somos espíritos imortais. A vida continua. E eu acho que a grande maioria de nós vai falar isso quando desencarnar. Abrir o olho no plano espiritual. A vida continua mesmo. Porque vivia de jeito como se, né? Se fosse morrer, acabou. Pensar nisso aí. Amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? Eu lembrei de uma passagem em Apocalipse, que está no capítulo 7, acabando, viu gente? Fiquem calmos, já já nós estamos em casa. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Eu vou ler para vocês, é muito interessante, um detalhe que tem aqui. Apocalipse, para quem estiver aí memorizando, 7, 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Imagina você está no plano espiritual, um tanto de gente vestida de veste branca, né? Estes quem são? De onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Lembra o nosso servo inconstante aqui? Ele estava vivendo tribulações ali, no contato com aqueles mestres? Estava. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam. Pasmem, gente. Sabe aonde? No sangue do Cordeiro. Alguém aqui já pegou uma veste e branqueou a veste no sangue? Tem jeito? O que vai acontecer se você pegar uma veste branca e enfiá-la numa bacia com sangue? Vai o quê? Vai manchar? Vai ficar branquinha, alvejada? Que tipo de branquear é esse aqui, família? Purificar através do sangue, através da vida, através da experiência, através do trabalho, através do estudo, do querer, do sacrifício, do sangue, nesse sentido. Olha que legal isso. Tu sabes, estes são os que vieram de grande tribulação. Olha a tribulação aqui. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, o Pai, que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. A videira, qual é o fruto da videira, gente? A uva. O que você faz com a uva para a geração do vinho? Ela tem que ser macerada. As olivas, muito utilizadas nos exemplos, o que você faz com as azeitonas? Você vai macerá-las para tirar o quê? O azeite para geração de luz. É o que você põe na candeia. Percebe? Mas tantas olivas são maceradas, como as uvas também. Muitos de nós passamos pelo processo de maceração para poder tirar o sumo do que vocês têm de melhor. Então, quando a prova chegar, agradeça. Pense nisso. Pense no Evangelho do Mestre, te convidando a esse testemunho. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Apacentar é levar para se alimentar. O Cordeiro fará isso conosco, nos alimentará. São novas bases. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Vai ter sofrimento, mas não. É uma promessa interessante. Tirando aqui o espírito da letra. Para finalizar o texto, né? O interpelado que identificava a própria inferioridade, nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir. Lembra Jesus falando? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha o exemplo que Jesus dá. Jesus tira suas vestes, coloca um pano alvejado na cintura, a moda dos escravos da época. Ele pega uma bacia com água. Naquela região desértica, aquele calor, todo servo fazia isso com o seu senhor. Quando o senhor chegava, fazia ele com água, botava os pés dos discípulos ali, ele ia lavando os pés dos discípulos, enxugando com aquela toalha. Aquele que quiser dentre vós ser o maior, seja aquele que vos sirva a todos. Eu sou mestre e senhor e estou dando um exemplo, lavar os seus pés. Agora é importante que vocês comecem a lavar os pés uns dos outros, porque vocês têm o meu exemplo. Jesus explica isso em João. É desafiador. Qual de nós está disposto a servir nesses padrões? Vamos pensar nisso aí. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Cada árvore, gente, está no Evangelho, em Marcos, cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos. A gente aqui vai prestar essa conta. Aonde está gravada essa lei de Deus, gente? Na nossa consciência, cada um consigo, né? Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudestes esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Somos julgados por ele. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sobre a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como podereis entender no ministério celestial? Se a gente não fizer aqui no campo físico, de forma simples, as nossas obrigações, estamos sendo convidados, porque fomos encaminhados para estar com A, B ou C pelo nosso Senhor, pelo nosso Pai, como poderemos avaliar o que encontraremos quando chegarmos do lado de lá? O trabalhador inconstante passou às consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta, ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixe aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Meio Lúcio. 5, 4, 3, 2, 1. Família, eu quero agradecer o carinho e a paciência de vocês. Novas oportunidades estaremos aí. Agradecer a turma da internet também, né? Que acompanha as atividades da casa.
Eu vou passar a palavra para o companheiro que coordena. Vocês não reparem a gente sair correndo não, porque cheio de cria para tomar conta lá.